Salve galera, meu nome é Daniel e foi divulgado essa semana pela revista Veja que tanto o deputado Eduardo Bolsonaro quanto o vereador Carlos Bolsonaro podem ter pedidos de prisão expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal, o Alexandre de Moraes. Como se não bastasse esse careca comunista, certamente um apoiador do Fora de São Paulo também deixou a entender que tem provas que podem garantir a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Então, se você quer saber tudo sobre esse absurdo, se você não desgrudava a bunda da cadeira, porque vão chegando aí várias novidades. Vai, Charlie, puxa a vinheta! No dia 4 de setembro de 2019 foi implementada a CPI das fake news, que serviam para investigar ataques virtuais que poderiam prejudicar tanto a democracia quanto o debate público. O Eduardo Bolsonaro ele tentou parar várias vezes a CPI, mas as investigações continuaram rolando, coletando várias provas sobre tanto o uso de fake news para atacar oponentes políticos, quanto o disparo de fakes em redes sociais. O que, se vocês não sabem, configura crime eleitoral. A última das provas mais robustas foi entregue no dia 29 de setembro agora desse ano pelo deputado Alexandre Frota, né? Essas provas que ele entregou no depoimento dele faziam uma ligação incontestável do Eduardo Bolsonaro com disparos de fake news contra opositores do presidente. Eu acredito que, assim como eu, muita gente da esquerda não admirava tanto Alexandre Frota desde as performances incríveis deles quando ele trabalhava na produtora Brasileirinhas. Vocês lembram, mano? Era da hora, era da hora. Mas é o seguinte, minha gente, né? Como várias fases dessa investigação elas rolam em sigilo, a prova do Frota, do depoimento do Frota, ela é só uma prova, né? E a gente não sabe exatamente o que mais que a CPI ela tem lá guardadinha pra usar contra gente que usa desse recurso tão escuso e perverso que são as fake news. Sendo assim, a materialidade das provas coletadas pelas investigações cada dia se tornam maiores, e conforme elas crescem, a truculência e os ataques do governo, do federal, contra o Congresso e contra o Supremo vem diminuindo. Por que será, né? Mas qual será então essa misteriosa relação entre a investigação da CPI e o amansamento de Jair Bolsonaro? Eu vou contar pra vocês tudinho, mas antes escreve aí, vai, mano, pra dar uma força. Só nada, tá ligado? Vai, mano, escreve aí, senão eu não vou seguir, não. Escreveu? Então tá bom. Enfim, a matéria da Veja, ela sugere que houve uma espécie de acordo de cavalheiros entre o Executivo e o Supremo, né? Mais ou menos assim. Ó, Bolsonaro, baixa a bola aí, para de ficar atentando contra a democracia, senão a gente vai ser obrigado a prender seus filhos, porque a gente já tem prova aqui, é só a gente falar, mano, decretar prisão e já era, né? E, consequentemente, o Bolsonaro, ele tem se mantido mais pianinho, né? Ele não fica mais estimulando apoiador a atacar o Supremo, ele não tá apoiando a Sarah Winter, né? Então a gente tá vendo que a truculência do Jair Bolsonaro tem caído, né? E agora a gente já sabe por quê. Porque ele tá com o rabinho preso, ele tá com medo de que o Carluxo e o Dudu sejam presos, né? E se os dois forem presos, a chance dele cair é muito grande. Isso se o Supremo já não tiver provas o suficiente para pedir a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Pelo que tudo indica, pelo como o Alexandre de Moraes está se posicionando, isso é bem possível. Mas aí você me pergunta, Dan, mas o Carluxo e o Dudu, eles não são deputado e vereador e não tem foro privilegiado? Os caras não prenderam nem a Flor de Lis? Me explica essa parada aí, cara. Como é que os caras podem querer simplesmente prender? Você tá brisando, mano. Então, eu não tô não, tá ligado? Né? Porque é o seguinte, o que acontece é que não existe dentro da nossa lei, e em nenhuma lei democrática, nenhum direito absoluto. Todo direito tem condições, entendeu? Né? E no caso do foro privilegiado para vereador e para deputado, quais são as condições? O congressista, ele não pode nem ser pego em flagrante, né? Então, se ele for pego fazendo uma saidinha de banco, ele pode ser preso, entendeu? Né? E ele também não pode ser condenado a nenhum crime que seja inafiançável, né? E o que eles estão fazendo, essa onda de fake news, esses ataques virtuais, tudo isso, na verdade, configura um atentado contra a democracia. E isso é um crime contra a Lei de Segurança Nacional, que é um crime inafiançável. Sendo assim, amigos, eles podem ser presos a qualquer momento, porque, pelo que a gente está entendendo, já existe toda a substanciabilidade
Nossa, é muitas sílabas dessas palavras jurídicas, né? A substanciabilidade das provas. Todas elas já estão ali. É só o Supremo falar, esteja preso, cabra, entendeu? E já era. E a mesma coisa acontece com a chapa Bolsonaro-Mourão, porque eles cometeram crimes eleitorais e supostamente o Supremo Tribunal já tem provas em mãos de que isso é possível, que aconteceu e, mano, sai daí, sai dessa cadeira, tá ligado? Ai. Mas agora você tá pensando o seguinte, eita, cuzão, então já era, foi milícia? Eu queria muito dizer que sim, mas a verdade é que a resposta é talvez. Como eu disse, tá rolando uma espécie de acordo de cavalheiros entre o Supremo e o Executivo, né? O Supremo não tá caçando a chapa do Bolsonaro e nem mandando prender os filhos deles, provavelmente para que o governo possa seguir com mais tranquilidade. Porque quem aguenta Bolsonaro falando merda 3 vezes por dia sempre após as refeições? Ninguém aguenta, né, mano? Não tem como ser governado desse jeito. Mas de qualquer forma, a Arapuca pra família tá armada ali, certo? Né? Tipo, o negócio já tá ali, né? As provas estão na mão, é só mandar prender os mano e caçar as chapas, certo? É isso, né? Então, é mais ou menos. Porque agora, no dia 24 de outubro, acaba o prazo de investigação da CPI das fake news. Então, o que isso significa? As investigações elas são encerradas no dia 24, a não ser que essas investigações elas sejam renovadas. Elas só são renovadas se o Senado votar a favor da renovação. E aí as investigações continuam por mais 180 dias. Beleza? A regra é essa. Então é assim, se o Senado votar a favor, o negócio continua. Se não, as investigações são paralisadas. Dentro dos processos jurídicos, algumas vezes acontecem ocasiões em que provas de um processo são emprestadas para outros, para que sirva dentro de outro processo jurídico. Isso às vezes acontece. Mas é assim, se a CPI ela for interrompida, vai saber os cambalaches e malabarismos políticos que a família não vai fazer para tentar salvar o próprio pescoço. Entendeu? Então, o mais seguro seria que a CPI da fake news ela fosse renovada pelo Senado. Isso vai acontecer? Não sei, não sabemos. E se fosse para chutar, eu diria provavelmente não. Porque de uns tempos pra cá, o Bolsonaro ele tem se posicionado muito, né, com o centrão fisiológico, né? A gente fez um vídeo um tempo atrás falando sobre o general, sobre uma entrevista inclusive também que foi na Veja, né, que o general Ramos deu pro pessoal da Veja, falando sobre como eles estão negociando com o centrão fisiológico e tal. Então, pode ser que o Centrão ele tente barrar isso pra apoiar o Bolsonaro, vocês entenderam? E é aí que tá. Esse que é o problema e a gente não poderia deixar isso acontecer. Então, dessa vez, eu vou terminar esse vídeo pedindo pra você mais do que deixar seu like, se inscrever, compartilhar, igual eu sempre peço, igual esse blá 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 de youtuber que vocês sempre ficam de saco cheio. Vocês nunca viram esse bagulho até o fim, eu sei que vocês... Mas não desliga hoje. Vê o bagulho até o final que é importante. Tira a mão daí. Ou vê o bagulho. Então, dessa vez eu vou pedir mais que vocês darem o seu like, tá? Eu vou pedir para que vocês me ajudem, né? Espalhem esse vídeo para que a gente possa fazer uma força-tarefa de pressionar os senadores e os deputados a não votar contra a renovação das investigações. Isso é muito importante, gente, né? Porque é assim, sair através de impeachment é muito improvável que aconteça. Eu já disse em outro vídeo que a chance mais provável de acontecer do Bolsonaro sair é através da cassação da chapa. Isso só acontece através do Supremo. A gente tá com a faca e com o queijo na mão para poder tirar esse cara. A gente só não pode deixar o Senado colocar a CPI das fake news embaixo da gaveta. Embaixo? Dentro? Bom, vocês entenderam, tá? Então, o que eu vou fazer nesse vídeo aqui? Eu vou colocar na descrição do vídeo um link que vai ter todos os e-mails de todos os senadores, certo? Então, gente, vamos fazer o seguinte, tipo, vamos mandar e-mail pra esses caras falando, eu quero que o senhor vote a favor da renovação da CPI das fake news. Isso é, tipo, se você não votar, a gente vai ficar fazendo meme. Não, tô zoando. A gente fala que não vai votar neles. Vamos fazer um textinho maneiro pra gente mandar, vou colocar na descrição também, tá? Então... Dessa vez, gente, mais do que deixar seu like, se inscrever, eu agradeço muito quando vocês fazem isso e tal, mas dessa vez, mais do que isso, compartilhe esses vídeos, avise o papai, avise a mamãe, chame a titia, entendeu? E vamos todo mundo pressionar esses caras pra CPI das fake news continuar, beleza?
Certo? Bom, então eu vou ficando por aqui e a compaixão é nossa aliada, o ódio é nosso inimigo. Falou, valeu!